Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 18 de março de 2025. São 18 horas e 30 minutos. Minha amiga, meu amigo, Eduardo Bolsonaro cumpriu o script que nós traçamos aqui no último sábado, quando dissemos que, devido ao regimento interno, ele teria que se decidir ou volta para o Brasil ou perde o mandato. E, de fato, foi muito rápido, né? 3 dias depois, está acontecendo hoje aquilo que era previsível. Por quê? Porque eu fui olhar o regimento interno da Câmara dos Deputados e ali dizia, basicamente, que se o deputado faltar a mais de 1/3 das sessões ordinárias da Câmara dos Deputados, ele perde o mandato. E o Eduardo Bolsonaro, então, foi obrigado a se afastar, pedir afastamento para não perder o mandato, e agora o que acontece em decorrência disso é que essa fuga dele, porque o que acontece com o Eduardo Bolsonaro é que ele fugiu. Ele fugiu do país porque ele via risco de perder o seu passaporte e perder a sua liberdade até, porque havia um pedido de prisão contra ele por estar conspirando contra o Brasil nos Estados Unidos. Veja que hoje o Procurador-Geral da República disse que não vai tirar o passaporte dele nem prendê-lo, pelo menos neste momento. Então a fuga do Eduardo Bolsonaro é por medo do que pode acontecer mais adiante. Ele está preparando o terreno, mas mais do que isso, ele está preparando a fuga do pai lá nos Estados Unidos. E quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é o Supremo Tribunal Federal, ou pelo menos parte do Supremo Tribunal Federal, como você vai ver nesta edição. O fato é que o Bolsonaro, essa fuga dele para os Estados Unidos, é mais do que indicativa de que alguma coisa precisa ser feita, e você pode ter certeza que todo esse teatro que você vai ver que o bolsonarismo preparou hoje, o pai, o filho lá nos Estados Unidos, chorando, todos se debulhando em lágrimas. 3, 4 dias atrás eles estavam andando de jet ski, dando risada, fazendo piada e ameaçando Alexandre de Moraes. O Eduardo Bolsonaro ameaçou um jornalista, o Guilherme Amado, de fazer com que o Trump o castigue, o prenda. Veja, ele usa as armas que ele acusa os seus adversários de usar. Ele está lá nos Estados Unidos e ele faz pior, porque ele está lá nos Estados Unidos pedindo punição a um cidadão brasileiro dentro do Brasil, a uma potência estrangeira. Que raio de democrata é esse? Então, eles estão sendo desmascarados aos poucos. O bolsonarismo está derretendo, minha gente. Você viu isso na manifestação do último domingo. A de 2024 foi menor que a de 2022 e a de 2025 foi menor do que a de 2024, bem menor, menos da metade. O bolsonarismo está se desmoralizando. Há uma briga entre os bolsonaristas para ver quem fica com o espólio dele, ao mesmo tempo que o STF já está se preparando para ir atrás desses deputados bandidos que estão chantageando o governo e que muitos deles estão envolvidos no golpe ou em roubo de emendas parlamentares, que é muito pior, né? Então, agora vamos ver essa reportagem que eu preparei para você, mas antes eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal. Dá uma força aí, se você nos acompanha frequentemente, inscreva-se que nos ajude e você pode ter a notificação de algo que te interessa. E também eu peço que você assista a esse vídeo curto que eu vou passar sobre a campanha do blog da Cidadania para modernizar seu equipamento e se estruturar com algumas pessoas para nos ajudar no trabalho, porque aqui eu faço tudo sozinho. Já temos um computador que chegou, precisamos de mais 2, faltam câmeras mais modernas, nossas câmeras. Eu agora estou usando a câmera do celular do computador novo, mas nós precisamos de equipamento e mais alguma ajuda de pessoal para poder fazer um canal melhor para você.
então nos ajude. E eu agradeço a todos os que já colaboraram. Vamos assistir então a esse vídeo da campanha do Blog da Cidadania e depois a reportagem que eu preparei para você. O juiz Sérgio Moro decidiu excluir as provas levantadas para identificar a fonte do blogueiro Eduardo Guimarães. Ele antecipou a operação policial contra o ex-presidente Lula em março de 2016. Na última terça-feira, o blogueiro foi levado coercitivamente para prestar depoimento na sede da Polícia Federal em São Paulo. Moro voltou atrás após a repercussão negativa junto a entidades de comunicação. Em nota, a defesa de Eduardo Guimarães diz ser evidente a ilegalidade da investigação e que pedirá restituição de equipamentos eletrônicos apreendidos durante a operação. Eu vou finalmente retirar o meu equipamento na Superintendência da Polícia Federal aqui em Curitiba e vou deixar consignado o meu protesto. Vai estar retirando um pendrive preto e prata da marca Altina. Apaguei. O notebook da Dell, o tag. E hoje eles estão me devolvendo meu equipamento e não acharam nada contra mim. E eu tive que vir de São Paulo a Curitiba para recuperar o que era meu, que me foi levado indevidamente. Senhoras e senhores, eu quero pedir a todos que me assistem que considerem fazer uma doação ao Blog da Cidadania para que nós possamos terminar de comprar novos equipamentos mais modernos, porque eu estou me aguentando com esses que eu recuperei das mãos da Polícia Federal lá em 2017, que já estão ficando muito velhos. Com a ajuda do público, eu já comprei o primeiro de 3 computadores, são máquinas caras, ainda tem algumas câmeras, iluminação, algumas coisas que precisam ser compradas. E se você não tiver contribuído ainda, puder contribuir, continuar contribuindo, que a gente está fazendo um financiamento aí e vamos nos socorrer de quem nos acompanha para pagar as parcelas dessa compra de equipamentos. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e vamos em frente. O Eduardo tem o blog da Cidadania, que é um blog muito importante, que tem milhares de seguidores, já prestou grandes serviços. Aliás, é outra coisa, doutor Moro, que é importante o senhor saber o que eu penso. Eu vi já alguns depoimentos, aí eu vi a busca e apreensão na casa do jornalista Eduardo Guimarães. Não irei me acovardar, não irei me submeter ao regime de exceção e os seus truques sujos. Assim sendo, da mesma forma que eu assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele, para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. Aqui, poderei focar em buscar as justas punições que Alexandre de Moraes e a sua Gestapo da Polícia Federal merecem. Ele queria o filho dele perto dele, cara. É dureza. É dureza. É difícil. A gente está aguardando só o deputado, claro, a pergunta... Inclusive, quando falo que Bolsonaro está só, falo exatamente dos que nada fazem por ele. Mas não sobre os que estão na Suprema Corte, sobre os que estão no Congresso Nacional ou ocupam o cargo de governador de estado. Tivemos a pífia participação de 4 governadores. Sim, pífia. A luta é por democracia. Democracia da... O afastamento... Eu já na vitória, de um filho. Mas um filho que se afasta mais do que por um momento de patriotismo. Se afasta para combater algo parecido com o nazifascismo que cada vez mais avança em nosso país. Pois é. O Eduardo Bolsonaro sempre tentando enrolar os outros, né? O Eduardo Bolsonaro não decidiu
se afastar sem receber o salário de deputado. Ele não recebe porque se afastou por motivos pessoais, né? Ele pode se afastar com remuneração se for em missão para a Câmara, né? Ou por problema de saúde, aí continua recebendo. Agora, se afastar para resolver os seus rolos, aí ele não recebe mesmo. É a regra do regimento interno, o mesmo que me permitiu fazer esse vídeo para você, agora no sábado, né? Você vê aqui, Eduardo Bolsonaro perde o mandato em abril, e aqui, nesse vídeo, eu explico que eu fui checar o regimento interno da Câmara dos Deputados e descobri que ele tinha que voltar no máximo até o fim do mês, porque ele já está para estourar o limite de 1/3 das sessões ordinárias da Câmara dos Deputados, às quais ele pode faltar, e se ele faltar acima disso, ele perde o mandato. Simples assim. Então, foi possível antecipar isso só porque realmente eu fui lá ler o regimento interno. Eu fiquei me perguntando, mas esse sujeito pode ficar tanto tempo assim fora do Brasil? E o mandato dele? Todo mundo estava perguntando isso, né? E aí a decisão lógica foi checar o regimento interno. E, como você vê, eu estava certo no vídeo de sábado, 3 dias atrás. Eduardo Bolsonaro vai ganhar salário enquanto estiver licenciado da Câmara? É exatamente o que diz aqui, tá? De acordo com o regimento interno da Câmara, parlamentares podem se licenciar para tratamento de saúde, missões diplomáticas ou interesse particular. Nos 2 primeiros, eles continuam recebendo. Por interesse particular, não podem receber. E ele está lá por interesse particular, dele e do papai. O Bolsonaro diz que ele faz um sacrifício, que o Eduardo está fazendo um sacrifício. Ele está fazendo um sacrifício? Será mesmo? Olha a casinha que ele está morando lá nos Estados Unidos. Eu já coloquei, eu já estou há mais de 10 dias aí denunciando que ele ia fugir, né, e que ele já tinha fugido. Porque, na verdade, ele não ia fugir. Diziam, o Eduardo Bolsonaro vai fugir. Não, a primeira matéria que eu publiquei, há uns 10 dias ou mais atrás, dizia o seguinte, ele não vai fugir porque ele já fugiu. Tá? E ele está nessa propriedade enorme, tem outras fotos dessa propriedade no Instagram da mulher do Eduardo Bolsonaro. É uma mansão enorme, um terreno enorme, numa região rural dos Estados Unidos, e provavelmente ele está escondido e comprou essa mansão lá e está fazendo sacrifício, levando uma vida de rei. Ora, tenha santa paciência, né? Mas não é o que o Bolsonaro fala hoje sobre o filho dele, diverge do que ele dizia há uns 5, 6 anos atrás, não é? Não vou te visitar na Papuda, diz Bolsonaro ao filho em mensagem. E aqui nessa mensagem, no celular, que foi flagrado pelo Lula Marques, um fotógrafo muito conhecido, aqui, minha amiga, meu amigo, ele dizia, papel de filho dá seu que você está fazendo comigo. Tens moral para falar do Renan irresponsável. Mais ainda, compre merdas por aí, não vou poder te visitar na Papuda. Certamente ele estava no Paraguai e ia trazer contrabando para o Brasil. Esse é o herói, viu, gente? Vamos lá. Citado por Eduardo Bolsonaro, o regime de exceção não se aplica no Brasil. O professor, advogado criminalista e professor da PUC São Paulo, Conrado Gontijo, diz: o Brasil não vive algo assim. Não tem cabimento falar isso sobre o Brasil. Tanto que o Procurador-Geral da República negou a prisão dele e a apreensão do passaporte dele. Diz que ainda é cedo para isso, não é? E o PGR pensa diferente do STF, como você vai ver. Inclusive o STF mandou avisar o presidente do PL que abrisse o olho, porque o Supremo não ia tolerar esse sujeito na Comissão de Relações Exteriores. E ia proibir, simplesmente. Né? O sujeito está lá fora fazendo a apologia a ataques
ao Estado brasileiro, porque atacando o Supremo você está atacando o Estado brasileiro, tá? E o Bolsonaro, enquanto isso, agradece ao Trump por abraçar o Eduardo nos Estados Unidos. Ele diz que o filho se afasta da Câmara para combater o nazifascismo. Não é? Será, né? Mas aqui o Eduardo Bolsonaro já tinha tudo planejado, já pediu visto para trabalhar e ficar mais tempo nos Estados Unidos, tudo dominado aí. E o Bolsonaro diz que se o Eduardo pedir asilo, o Trump dá imediatamente. Isso, para esse tipo de coisa, para o Supremo, já vinha preocupando faz tempo. E agora tudo se confirmou, o que se dizia, o que muita gente pensava, inclusive o Supremo Tribunal Federal. Veja só, a deserção do Eduardo Bolsonaro aumenta o temor da fuga do Bolsonaro. A decisão do filho do ex-presidente permanecer nos Estados Unidos pegou a cúpula da Câmara de surpresa e foi vista como uma manobra para aumentar alarde contra Moraes e STF. E aqui o Alexandre de Moraes e os pares dele dizem basicamente o seguinte, que o Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos para preparar o terreno para o pai dele, e o Alexandre de Moraes diz que se não tomarem medidas drásticas, ele vai fugir e nem PF, nem Moraes, nem ninguém quer se responsabilizar, porque o STF tem que sustentar essa decisão do Moraes. Então o Moraes quer sustentação, quase metade do tribunal já concorda com ele, segundo a matéria, e aí o fato é que tem que esperar aí nos próximos dias para saber, mais a prisão preventiva do Bolsonaro, ou no mínimo uma tornozeleira, vai ser a qualquer momento. E o líder do PT vai pedir ao STF pelo menos o uso da tornozeleira para evitar a fuga do Bolsonaro. É que adversário político dele pedir não adianta, né? Se o STF não pode tomar uma medida drástica contra o adversário deles, dessa forma, assim, a pedido deles. Tem que ser de uma forma diferente. Mas, de qualquer forma, está todo mundo sabendo o que precisa ser feito. Enquanto isso, minha amiga, meu amigo, o que está acontecendo é que o jogo está virando. Todos falaram aí, o mercado financeiro, a Faria Lima, a oposição, que o Brasil estava afundando, né? Aqui você vê essa matéria que é da agência Reuters e que a Folha de São Paulo republicou. A atividade econômica surpreende e cresce bem mais que o esperado. O Brasil cresce bem mais que o esperado em janeiro, indica o Banco Central. O IBC-BR tem alta de 0,9 no primeiro mês do ano e surpreende o mercado. O IBC-BR avançou em janeiro, mostrando que a economia iniciou 2025 com mais força que o esperado, mesmo em meio ao ambiente de restrição monetária. Considerado um sinalizador do PIB, o índice teve alta de 0,9% em janeiro sobre o mês anterior, em dado dessazonalizado, informou o Banco Central nesta segunda-feira. O dado divulgado pelo BC ficou bem acima da expectativa da pesquisa da Reuters. Enquanto isso, o dólar despenca. Caiu no mês passado, no início do mês passado, fim de janeiro, de 6,25 para 5,60. São 65 centavos de queda no dólar. Mais de 10% de queda no dólar em cerca de 30 dias. Isso vai desacelerar a inflação bruscamente enquanto o país cresce. Então pode se preparar para chorar muito mais pai e filho 03 e o resto da família e o resto da Orcrim bolsonarista. Porque o Brasil vai sair dessa e vocês para o poder não voltam. Vocês vão para um lugar bem menos agradável. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.